Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje na carta do nosso irmão Tiago, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Tiago, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Nós estamos hoje no nosso culto de oração. A gente vai pensar um pouquinho sobre essa atividade cristã, né? Orar. Essa prática cristã, orar. Amém? Capítulo 5, nós vamos ler do 13 até o verso de número 18. Todos encontraram? Vamos ler? O texto sagrado nos diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Senhor, aqui está a tua palavra, mais uma vez em tua presença em oração. Nós te pedimos que pela tua graça e bondade, tu venha falando ao coração do teu povo que aqui se encontra, como também a nossos irmãos que nos acompanham de forma remota, Senhor. Que nessa noite teu nome seja glorificado através da exposição da tua palavra e que a tua igreja tenha convicção de que o Senhor mais uma vez falou ao seu coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Irmãos, há 3 práticas que são imprescindíveis para todo cristão. E todas 3, não muito comum na vida de muitos. A primeira seria o jejum, a segunda seria a leitura da palavra, a terceira, vida de oração. Vamos fazer um exercíciozinho nosso com relação à nossa vida cristã. Quanto tempo faz que você jejuou? Quanto tempo, por exemplo, hoje você meditou na palavra de Deus? Você pegou na sua Bíblia hoje para meditar, para dizer, Deus fale comigo? E quanto tempo você gastou hoje em oração diante do Senhor? Então são 3 práticas vitais para a manutenção da nossa vida cristã, mas ao mesmo tempo são práticas que podem ser negligenciadas por nós que somos cristãos. O texto que nós acabamos de ler, o parágrafo na realidade que nós acabamos de ler, ele menciona por 7 vezes, Tiago menciona a oração. E um cristão maduro, engraçado que o pastor James falava sobre isso domingo, dava características de como se comportava um cristão maduro. E esse texto também ele fala de maturidade, ele não encerra o assunto. Mas ele diz que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração, mesmo diante das lutas da vida. E eu tenho uma concepção comigo, e você não precisa concordar, meus. Quando nós estamos mal espiritualmente, a primeira coisa que nós passamos a negligenciar é vida de oração. Você pode ser uma pessoa que frequenta muito a igreja, mas se você é uma pessoa que não gosta de orar, isso pode ser um indício que espiritualmente você está muito mal. Você está muito mal. Interessante que, voltando aqui, dizendo que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração, mesmo diante das lutas da vida. O que Tiago vai nos dizer aqui é que em vez de nós ficarmos reclamando, desanimado, amargurado, o cristão maduro, ele coloca a sua causa diante de Deus, e Deus há de responder.
É isso que Tiago vai nos dizer. É importante que a gente se lembre que os leitores iniciais que Tiago manda a sua carta, eles estavam passando por opressão. Eram pessoas que estavam trabalhando para pessoas muito ricas e possivelmente essas pessoas não estavam pagando o salário que era devido aos seus trabalhadores que eram cristãos. Então eles estavam debaixo de uma cosmovisão de opressão, de um contexto, melhor dizendo, de opressão. No capítulo 5, verso 7 ao verso 9, Tiago já instruía seus leitores a suportar pacientemente o sofrimento e aguardando a vinda do Senhor. E ele nos dá um exemplo de quem perseverou diante do sofrimento, citando no verso 10 e 11 do capítulo 5, Jó, como alguém que perseverou muito diante das lutas da vida. Vamos para o verso 13. E ele começa inicialmente fazendo duas perguntas. Alguém de vocês está sofrendo? Ele diz o que deve fazer. Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Uma coisa me chama a atenção aqui, irmãos, nesse texto como um todo. Eu ficava imaginando se Tiago, que era meu irmão de Jesus, né? Esse Tiago aqui, ele não era um apóstolo. Ele era meu irmão de Jesus. Ele só veio a se converter depois que Jesus Cristo ressuscitou. Mas ele tornou-se uma liderança muito forte na igreja primitiva. É tanto que o primeiro concílio da igreja foi presidido por esse Tiago aqui, que tornou-se uma coluna forte da igreja primitiva. E eu fico imaginando se ele fosse nosso contemporâneo, se Tiago vivesse hoje nos nossos dias, e ele passasse por determinadas igrejas, onde tem a seguinte frase chamativa: pare de sofrer. Pare de sofrer. Eu acho que Tiago tinha um choque de realidade, sabe? Ele não conseguiria acreditar. E por que eu digo isso? Porque para esse escritor sagrado, sofrer, estar alegre e ficar doente são três situações muito comuns a todos os cristãos. Nós iremos um dia, irmão, sofrer, nós iremos ter dia de ficarmos alegres, e haverá dia que nós iremos adoecer. E para Tiago isso era comum acontecer com os cristãos. E no verso 13 ele já começa a dizer o seguinte, né? Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, orar e cantar são atitudes apropriadas para quem sofre, como também para quem está alegre, e se possível para quem está doente. Veja bem, o que o nosso irmão Tiago vai dizer é: mesmo doente, se você puder, cante louvores. Mesmo doente, em vez de murmurar, ore a Deus. É isso que ele vai nos dizer aqui, né? E por que essa orientação era válida há 2000 anos atrás e ainda é válida hoje? Por que essa orientação? Porque ele desejava corrigir atitudes erradas da igreja. Que atitudes eram essas? Diante de um sofrimento, a nossa tendência de murmurar, diante do sofrimento, a impaciência de nós passarmos pelo sofrimento, por exemplo, por uma enfermidade, de ver um parente doente, como nós ficamos impacientes. E mesmo quando estamos alegres, mesmo quando as coisas começam a fluir na nossa vida, muitas vezes, irmãos, a gente é ingrato, né? Mesmo quando nos dias bons, nós esquecemos até de agradecer. E quando estamos doentes, muitas vezes nós somos incrédulos. Tiago vai nos dizer isso aqui. Então são essas atitudes que Tiago estava querendo combater. E a primeira situação que ele diz é o seguinte: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Quem sabe é esse o contexto de alguns de nós que estamos aqui, né? Talvez só você e Deus, e talvez alguns familiares ou não, sabem o que você está passando. E a orientação de Deus para a nossa vida hoje é essa: você está sofrendo? Vá orar. Veja bem, sem sombra de dúvida, eu creio aqui, irmãos, que Tiago está falando com os aflitos. Talvez essa seja a sua situação hoje aqui. Alguma coisa tenha tirado seu sono, alguma coisa tenha lhe perturbado.
Alguma coisa tem tirado a sua paz. E você pode se enquadrar muito bem nessa situação de uma pessoa aflita. E essa aflição, muitas vezes, de onde ela é oriunda, de onde ela vem? Aqui no caso de Tiago, parte financeira. Os irmãos estavam trabalhando e não estavam recebendo um salário digno. Eles eram oprimidos pelos seus patrões, que podiam também ser crentes. A gente já viu isso aqui na EBD, creio eu, né? Podiam ser pessoas crentes que oprimiam os irmãos crentes também. Então, possivelmente é na área financeira. E isso nos abala muito, irmãos. Quem dizer que isso não nos abala é besteira. O medo de perder o emprego, o medo de perder o sustento, isso tem tirado a paz e afligido muita gente. E Tiago nos dá uma orientação aqui bíblica, de Deus, divina. Se isso está acontecendo com você, se é esse tipo de aflição que você está vivenciando, vá orar. Quem sabe seja um relacionamento familiar. Você está vivenciando hoje uma situação adversa, seja com um irmão biológico, seja com o seu cônjuge, seja com o seu filho, seja com o seu patrão, quem sabe um vizinho. Permita-me aqui um parêntese. Quando eu tinha por volta de 8 anos, irmãos, hoje em dia não tem mais, né? Dificilmente hoje a gente vê alguém pedindo esmola, né? Mas eu morava ali na rua Monte Santo, e tinha um senhor que me chamava a atenção. Eu tinha 7 anos, já tinha cabeça grande, ele batia sempre na minha cabeça e dizia: amém, meu filho, muito obrigado pela irmã. Interessante, ele sempre dizia uma coisa quando a gente dava esmola a ele. Ele dizia o seguinte: Deus te abençoe e te livre do mau vizinho. Eu nunca esqueci isso na minha vida, né? Faz 50 anos, eu estou com 57, faz 50 anos que eu ouvi isso. E é verdade. Pense numa coisa ruim é você conviver com um mau vizinho. E talvez essa seja a sua situação, tendo lhe trazido aflição. Quem sabe não seja essas coisas que eu citei anteriormente, mas seja alguma decepção no meio cristão, com alguém da igreja, com alguém que você senta lado a lado. Essas coisas têm afligido você. A orientação do nosso irmão Tiago é: se isso tem trazido sofrimento a você, o remédio de Deus para você é: vá orar, vá orar. Até Jesus nos ensinou assim. Lucas 22, 44. A palavra de Deus diz o seguinte: estando em agonia, Jesus, né? Ele orava mais intensamente, pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice, ou seja, o fato dele ter que ir para a cruz. Veja que uma situação de aflição, o próprio Jesus nos ensina. Ele foi orar, e orou mais intensamente. Irmãos, de todos os escritores bíblicos, talvez Tiago seja, talvez, eu não estou dizendo que é certeza, um dos que mais gostava de oração. Um fato aqui que a história nos diz: um judeu chamado Egésipo, ele viveu no 2º século. Ele dizia que Tiago, esse escritor dessa carta, ele costumava passar longos períodos de joelho no templo de Jerusalém, orando pelos seus irmãos judeus, a ponto de esse hábito que ele tinha de se ajoelhar por horas a fio, deformar os seus joelhos. Então me parece que esse Tiago, ele tinha uma deformidade nos joelhos, o que rendeu a ele o apelido de joelhos de camelo. De tanto que ele orava, de tanto que ele buscava a Deus em oração. Então ele no meu entender, se isso for verdade, eu creio que é, no meu entender, ele é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre esse tema. Que tema? Oração. E no capítulo 5, eu gostaria que você atentasse para no mesmo capítulo 5, no verso 4, ele diz o seguinte: olha: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita dos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Ainda falando em aflição, com base no verso 13, de acordo com esse verso também de número 4, o que Tiago está nos afirmando é o seguinte: que quando você é injustiçado, seja por quem for, ou pelo que for, quando você se dispõe a orar, o seu clamor penetra nos ouvidos, não do seu patrão, não da pessoa que lhe oprime, mas do Senhor dos exércitos, daquele que não perde batalha. Você quer se justificar por quê?
Você quer perder a paciência por quê? Se Deus conhece a nossa aflição, e quando nós clamamos, um aflito clama, Tiago está dizendo que o nosso clamor penetra os ouvidos do Senhor, por que duvidar, irmãos? Mas ele ainda continua no verso 13 ainda, e ele fala sobre uma segunda situação. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe por que Tiago está dizendo isso, irmãos? Porque ninguém aguenta uma vida só de sofrimento. E como Deus é bom. Por que eu digo isso? Porque Deus ele consegue equilibrar as nossas vidas. Deus nos concede dias de sofrimento, é verdade. E Deus também nos concede dias de alegria, dias de regozijo. Deus faz isso na nossa vida. Agora, eu estava vendo um videozinho do pastor Augusto Nicodemos, muito interessante, faz um bom tempo que eu vi, e ele dizia o seguinte, olha, uma prova de que nós estamos virando apenas um religioso, é quando nós nos preocupamos mais com a posição do púlpito, com a posição de um arranjo, do que com a busca da palavra de Deus. Uma prova de que nós estamos virando apenas religiosos é quando nós somos dizimistas e ofertantes assíduos, mas nós tratamos mal nossos irmãos, ou tratamos mal aquela pessoa que trabalha para a gente como empregado ou empregada. Uma prova que nós estamos virando também religiosos é quando nós passamos muito mais horas em frente do espelho, se preparando para vir para o culto, do que se preparando espiritualmente para que Deus possa falar comigo no culto, ou com você no culto. Isso são provas, entre outras, que você está se tornando um religioso. Contudo, você percebe que você é um crente maduro, quando mesmo no sofrimento, você consegue cantar. Quando mesmo no sofrimento, você consegue se alegrar. Isso é prova que a maturidade está chegando na sua vida. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas assim, irmãos. Como Paulo e Silas, naquele tão conhecido texto de Atos, capítulo 16, verso 25. Que eles estavam na prisão, né, com os pés no tronco. E a Bíblia diz que tanto Paulo quanto Silas, cantava louvores ao Senhor e orava. Por que ele fazia isso? Por que eles faziam isso? Meus irmãos, porque você pode cantar e se alegrar até no sofrimento? É simples. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você não vai viver nessa prova eternamente. Você não vai padecer nessa situação eternamente. Toda prova tem um fim. Todo deserto tem um fim. Isso aqui é bíblico e você deve se agarrar nisso aqui. Os seus pés agora podem estar num vale, mas o seu coração tem que estar no plano. Salmo 84, verso 5 ao verso de número 7. Porque o Senhor tem sido conosco e o Senhor tem sido muito bom, irmãos. Terceira situação, verso 14. Alguém de vocês está doente? Vamos parar um pouquinho aqui. Ele já disse que a primeira situação, você está sofrendo? Ore. Você está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês aqui está doente, né? Verso de número 14, perdão. Alguém de vocês está doente? Aqui é a terceira situação. Aí ele diz o seguinte: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, sobre o doente, né? Ungindo com óleo, em nome do Senhor. Pare um pouquinho aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esse verso de número 14. No grego, há várias palavras para doente, mas aqui, Tiago emprega, irmãos, uma palavra que literalmente significa o seguinte: está sem força. Está sem força. É aquele indivíduo que ele está doente não com uma virose. Ele está debilitado, ele está de cama. E esse homem ou essa mulher, esse cristão, ele não pode se deslocar da casa dele até para a reunião pública. Ele é um moribundo. Ele é alguém muito doente. Aí qual é a orientação de Tiago aqui? Um detalhe, é alguém que a doença o enfraqueceu tanto,
que ele é impossibilitado de vir para uma reunião como essa. Qual é a orientação dele aqui? Para o escritor sagrado, um acamado por doença, ele deve saber, olha que interessante aqui, que quem ensina ele, que quem prega para ele, que quem pastoreia ele, é essa pessoa que tem a autoridade e a obrigação de ir na casa dele e orar por ele. A gente tem uma mania que quando está doente, vai atrás das canelas de fogo, né? Aquela irmã que é mais ungida, aquela que tem visão, aquela que tem o WhatsApp de Paulo, de Pedro, aquela que vê anjo em todo canto, né? E a orientação bíblica é a seguinte: quando você estiver doente, acamada, que você não puder vir para o culto público, chame seus pastores para orar por você. É ele a autoridade divina sobre a sua vida. São eles a autoridade divina sobre a sua vida. Não é a canela de fogo, não é a reunião onde você vai. São os pastores da sua igreja. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo isso aqui. É a orientação que Tiago está dizendo aqui. E o que é que esses presbíteros ou pastores vão fazer? Tiago também dá orientação. Olhe para o verso de número 14. E estes, ou seja, os presbíteros, os pastores, façam oração sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Uma coisa fica clara aqui. Essa visita, irmãos, ela tem um caráter espiritual. Ela tem um caráter espiritual. Mas eu gostaria de fazer aqui uma observação. O óleo era um óleo comum, irmãos. Esse óleo não tinha nenhum poder mágico. Era o mesmo óleo que acendia lamparina. Era o óleo que ele ia ungir o enfermo lá. Há duas interpretações aqui. Há uma parte de comentaristas que acham que o óleo é símbolo de remédios. Tem muita gente que pensa dessa maneira. Mas a outra linha de pensamento, e eu sou mais inclinado a ela, não estou dizendo que essa primeira está errada, que pensa o seguinte, que o óleo, ele é simplesmente um símbolo da ação curadora do Espírito Santo. O óleo em si não possui nenhum poder. O óleo em si não tem poder algum. Ele simplesmente é um simbolismo da ação curadora que a terceira pessoa da Trindade pode exercer sobre a vida de um enfermo. Essa é a linha que eu adoto, certo? Mas eu digo a você, há outra interpretação. Interessante que Calvino, ele interpretando esse verso 15, ele diz o seguinte, olha: não posso concordar com aqueles que pensam que o óleo era usado como remédio nestes casos. Eu também penso dessa maneira. Mas continuando aqui no verso de número 14, ele diz o seguinte, olha: alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Irmãos, como esse termo, em nome do Senhor, é forte. Como essa declaração ela é contundente. Como essa declaração ela é esclarecedora. Mas às vezes negligenciadas por muito. Sabe o que Tiago está nos dizendo aqui? O ato de um pastor, de um presbítero, ir na casa de um enfermo. Sabe? O ato de um pastor pregar para você. O ato de um pastor lhe disciplinar. O ato do pastor ministrar a ceia. Realizar o batismo. O ato do pastor, irmãos, lhe aconselhar em nome do Senhor, inclusive lhe visitar em nome do Senhor. Sabe o que Tiago está dizendo? Não é para você colocar pastores em pedestal. Mas esse ato em nome do Senhor, Tiago está dizendo o seguinte, que quando um pastor vai lhe visitar, nessa situação aqui, é como se Cristo, ele representasse Cristo. É como se o próprio Cristo fosse na sua casa. Veja que interessante isso. E ao mesmo tempo, irmãos, que importante isso para nós. Muitas vezes nós estamos pregando aqui, irmãos, e é como se nós não estivéssemos. Sabe, a igreja, eu não estou dizendo isso aqui como médico não, mas de uma forma em geral a igreja deixou de acreditar nisso, irmãos. A igreja deixou de acreditar que a Bíblia aberta e um homem no púlpito é Deus falando. Nós deixamos de acreditar que o fato de um pastor disciplinar alguém é um ato de amor.
Aconselhar alguém é um ato de amor. É como se o próprio Jesus tivesse, irmãos, lhe aconselhando, lhe disciplinando, lhe ensinando na EBD, pregando num culto público como esse, meu irmão. E quando ele vai lhe visitar, um pastor vai em nome do Senhor, é como se o próprio Cristo entrasse na sua casa. Veja que responsabilidade. Nós estamos perdendo essa percepção, irmãos. A igreja está perdendo essa sublimidade, essas coisas maravilhosas. Nós temos deixado, irmãos, de honrar líderes. A igreja não honra mais seus líderes. Sabe, eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo de uma forma em geral, meu irmão. Uma forma em geral. Infelizmente nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo. E Tiago diz, não é bem assim. Não é bem assim. Olhe para o verso 15. Esse verso 15, ele diz o seguinte, olha. E a oração da fé salvará o enfermo. Salvar aqui é curar, tá bom? E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Há duas coisas importantes, aliás, três, que eu gostaria, irmãos, de destacar aqui. Antes dos destaques, deixa eu lhe dar uma informação. Você percebeu com base no verso 15, que o óleo não tem poder para nada? Que quem vai levantar o enfermo é o quê? A fé. Tiago não diz que é o óleo ungido, que tanto pastor aí, né, até vende, né? Tiago está dizendo o seguinte, que é a fé. A fé que vai levantar, a fé que vai curar, a fé que vai levantar aquele enfermo. No caso aqui, salvar significa curar, tá certo? Não está falando em salvação eterna, mas em cura. Três pontos importantes aqui. Primeiro, por favor, preste atenção. Nos propósitos insondáveis de Deus, pode ser que nós oremos por uma pessoa acamada, e essa pessoa não seja curada. E isso não significa que quem está orando, ou o enfermo, ele não tem fé. Não significa isso. Mas que naquele momento, Deus não gerou fé suficiente no coração de quem está orando, ou no coração do enfermo, para que ele possa se levantar. Nós não entendemos, irmãos. Pode ser que você ore por um moribundo em estado terminal, e ele se levante. E pode ser que você clame por semanas por uma pessoa, e não aconteça nada. Isso não quer dizer necessariamente que houve incredulidade na oração, mas pode significar que Deus, porque é Ele o autor, não gerou fé no coração de quem está orando, como também no coração de quem está enfermo. Há uma segunda coisa aqui que eu gostaria de destacar, que fique claro, isso deve ficar claro, que todos nós que somos cristãos, nós temos fé em Deus. Porque se você não tiver fé em Deus, né? Fé em Cristo, nem cristão você é. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Todos nós temos fé, sem dúvida alguma. Porém, a oração que Tiago fala aqui, é a oração da fé. É um tipo de oração diferente. Por que é diferente? Porque é algo dado exclusivamente por Deus, de uma forma soberana, a quem Ele deseja dar. A quem Ele deseja dar. E essa fé jamais é produzida pelo homem. Eu gostaria que você guardasse isso aqui. É aquela fé de 1 Coríntios 13, 1, que Paulo diz o seguinte: ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. É essa fé que Paulo considera um dom do Espírito, né? 1 Coríntios 12, verso 8 e verso 9. Então é um tipo de fé, irmãos, diferente. Essa que Tiago está tratando aqui. Mas há um terceiro ponto aqui, para destacar ainda com base no verso número 15. É importante frisar que todas as vezes que nossas orações forem recusadas, não significa que houve incredulidade. Repito, por vezes, irmãos, nossos pedidos não ser atendidos, pode ser que não seja a vontade de Deus. Eu lhe faço uma pergunta aqui. Será que quando Paulo orou 3 vezes, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 ao 9, né? Para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, que nós não sabíamos qual era, se era malária, se era cegueira,
se era um espírito mesmo, vindo da parte do diabo atormentá-lo. Nós não sabemos realmente que espinho na carne era esse. Será que quando Paulo ora 3 vezes, faltava fé em Paulo? Eu não acredito, não. Mas Deus não quis responder. Então pode ser que você ore muito a Deus e a resposta não venha de acordo com aquilo que você esperava. Isso não significa que você é um incrédulo. Não. Mas deixa-me dar um exemplo aqui dessa fé que eu estou falando aqui. Dessa fé que Tiago tem aqui. Para mim um exemplo muito claro. Vou lhe dizer qual. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Os irmãos sabem o texto, né? A Bíblia diz que havia na porta de Formosa, lá no templo, um homem que era o quê? Paralítico. Há muitos anos. Não é verdade? E todos os dias, com base em Lucas capítulo 23, 53, Pedro e João iam para o templo orar. Era uma prática deles. Quantas vezes Pedro e João não passou por aquele homem, por aquele aleijado? Muitas. Mas um dia, eu acredito que no coração de Pedro e de João, eles entenderam que Deus havia naquele momento dado a ele, Pedro, uma fé suficiente para fazer com que aquele homem pudesse se levantar. E ele foi lá e orou. E eu me perguntava, por que ele não fez isso nos dias anteriores? Porque só naquele dia? Os irmãos estão me entendendo? Eu não posso afirmar que Pedro orou por eles antes, a Bíblia não diz isso. Mas com certeza aquele homem era conhecido de todos, inclusive de Pedro e de João. E por diversas vezes Pedro e João passavam por aquele aleijado. Mas um dia, ele entendeu que se eles orassem ali, Deus iria curar aquele enfermo. E o que aconteceu? Ele foi curado. Por quê? Porque Deus gerou no coração de Pedro e de João fé suficiente para que aquele homem pudesse ficar liberto. O que é que eu quero dizer a você? Não depende de nós, irmãos. Depende de Deus. A honra, a glória sempre será dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz algo interessante ainda no verso 15, né? Ele termina o verso 15 dizendo o seguinte: e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Vamos parar um pouquinho aqui? Há 3 coisas que nós aprendemos aqui, irmãos. Há 3 coisas que nós aprendemos aqui com relação entre pecado e doença. Primeira observação que eu gostaria de fazer a você: nem toda doença é castigo de Deus. Viu? Nem toda doença é castigo de Deus. Homens de Deus, homens de fé, homens de conduta irrepreensível, adoeceram, foram acometidos por enfermidades. Exemplo, Jó. Outro exemplo, Timóteo, né? E eu gostaria que você lembrasse que as doenças chegam a nós, até nós, né? Porque nós somos caídos. Quando nossos pais caíram lá no Éden, nosso corpo ficou sujeito à doença. Então nem toda doença é pecado. Segundo ponto, o leito de enfermidade, ele é um lugar excelente para reconciliação, para quebrantamento, para pensarmos acerca da vida. Me parece que Tiago está dizendo o seguinte aos pastores: quando vocês forem orar por uma pessoa doente, não ore apenas por cura física, ore pela cura espiritual deles. Ore para que eles se reconciliem. Lá na frente, no verso 19, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai falar sobre os desviados. Quando ele diz o seguinte no verso 19: se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Me parece que isso tem tudo a ver com o que Tiago está ensinando nos versos que nós estamos analisando. É uma atitude ímpar, irmãos. É uma atitude ímpar você ir no enfermo e não apenas orar pela cura física dele, mas levá-lo a avaliar a sua vida, sabe? Porque nós não sabemos, irmãos, se o veremos amanhã. Essa é uma grande realidade. Nós não temos a vida toda, irmãos. Nós não temos a vida toda. Eu preguei há cerca de 15 dias numa igreja. Quando foi ontem, recebi uma notícia assim, surpreendente. O co-pastor da igreja a qual eu preguei faleceu. E a gente fica perguntando: meu Deus, mas como?
né? Mas como? É porque a vida é dura, curta e incerta, irmãos. A vida é muito curta, né? A vida é muito dura, é verdade, irmãos, nós temos que lutar contra muita coisa. E a vida é muito incerta, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. A vida escorre pelos nossos dedos, nós não temos domínio sobre isso. E temos perdido a oportunidade. Mas a terceira observação é importante. Há muitas pessoas doentes por conta de pecado. É isso que Tiago está dizendo aqui. É isso que o nosso irmão Tiago está dizendo aqui. Que um pecado específico pode ser a causa de doenças e de enfermidades. Isso é muito claro no verso 15, é ou não é? E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O enfermo, o que é que ele está dizendo aqui? Parece-me que Tiago está sugerindo que enfermidades podem ser causadas por pecados específicos, como castigo da parte de Deus sobre a vida da pessoa. Pastor, que loucura é essa? Base bíblica para isso. Vou lhe dar alguns exemplos. Midian ficou leprosa, irmãos, quando se rebelou contra seu irmão Moisés. Números capítulo 12, 10. Geazi, né? Quando enganou Naamã, ficou doente também, 2 Reis 5, 27. Mas o texto que mais me chama a atenção são os crentes de Corinto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, né, de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: que na igreja de Corinto haviam muitos que dormiam, ou seja, haviam muitos que já haviam morrido, e muitos que estavam enfermos. Por quê? Por quê? Porque estavam tomando ceia indignamente. Pecado. Então, o que Tiago está sugerindo aqui é que doenças podem nos acometer por conta de pecados específicos. Eu gostaria de lhe alertar o seguinte: não existe perdão, irmãos, para pecado confessado e não abandonado. Nós podemos até fazer isso no final desse culto, a gente orar confessar nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar? Claro que sim. Mas pecado confessado, que não é abandonado, não tem perdão. Não tem perdão. Se você pede perdão hoje, amanhã você está cometendo, você não foi perdoado. Olha o verso 16. O verso 16, ele vai fazer uma aplicação prática do verso 15. Olha o verso 16, irmãos. Olha o que ele diz. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus amados irmãos, se uma enfermidade chegar até nós, pode ser consequência de pecado, sim. Repito, eu não estou dizendo que toda doença é fruto de pecado, não. Mas se a enfermidade chega até nós, pode ser consequência de pecados. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Há muitos cristãos que acham o seguinte: que se você estiver doente, você não deve procurar um médico. Não é isso que nosso irmão Tiago está dizendo aqui. Mesmo quando nós vamos ao médico, com certeza, irmão, nossos olhos continuam firmes no Senhor. Não é verdade? É muito comum aqui, os irmãos estão fazendo tratamento com o médico, mas a igreja está orando. Isso é bíblico. Sabe por quê? Somente Deus tem o poder de curar. Deus pode lhe curar por um remédio, Deus pode lhe curar por intermédio de uma cirurgia, e Deus pode lhe curar através de um milagre. Mas em todas essas situações, é Deus quem faz, porque a cura é divina. Está entendendo? O que nós devemos fazer? Interessante que, ainda falando sobre essa questão de cura divina, o próprio Tiago diz o seguinte, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Onde não pode haver variação, nem mudança. Sabe, com relação à cura, quando você toma uma aspirina e você é curado, não foi a aspirina, é a ação divina. Quando tu toma teu medicamento, não significa que é o medicamento em si, mas é Deus que está curando através dele.
Quando você faz uma cirurgia e volta à sua atividade normal, foi Deus que usou a mão dos médicos para curar. E Deus pode fazer um milagre. Por quê? Porque todo dom perfeito, né, vem dos pais das luzes, onde não pode haver variação. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos voltar aqui para o ponto que eu gostaria de destacar. O que nós devemos fazer? Irmãos, nós devemos confessar nossos pecados. Quando você estiver errado, deixa eu lhe dar um conselho. Você tem que dizer: eu concordo com o veredito de Deus. Eu errei. Eu pisei na bola. Eu falhei. Você sabia que há muitas pessoas, irmãos, que não conseguem progredir na vida por mágoa? Você sabia que há pessoas que não desenvolvem, não se relacionam com mágoa? Você é doente, meu filho. Você precisa curar-se. Você precisa de cura divina. Que coração é esse que não libera perdão? Que coração é esse que não confessa pecado? Meus irmãos, Tiago está dizendo: confesse seus pecados. Se você é alguém orgulhoso, diga: Senhor, eu sou orgulhoso, eu preciso mudar. Se você é alguém desse, eu preciso mudar. Eu não posso levantar o dia chutando tudo e todos. Eu não posso, irmãos. Confesse. É isso que Tiago está nos dizendo. Nós devemos confessar nossos pecados a Deus. 1 João capítulo 1, verso 1. Mas também nós devemos confessar nossos pecados àqueles que nós afetamos. Aqueles que nós afetamos. O que eu estou querendo dizer aqui? Jamais, bote isso na sua mente, jamais nós devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por aquele pecado. Vou lhe dar um exemplo. Talvez você cometa um pecado privado. Só Deus sabe. Você só tem que contar a Deus. Mas talvez você cometeu um pecado contra alguém daqui. Você tem que ir a esse alguém, irmãos. E você tem que dizer a esse alguém que você cometeu tal pecado. E pedir a essa pessoa que lhe perdoe. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Talvez alguém tenha cometido um pecado contra a igreja, tornou-se público. Então você não pode tratar isso de forma privada. Você não pode, por exemplo, só vir a mim. Não, você tem que vir diante da igreja e confessar seu pecado publicamente. Isso é bíblico. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Interessante, irmãos. Se seu pecado é privado, é errado lavar roupa suja, né? Em público. Mas se você pecou contra a igreja, você tem a obrigação de pedir perdão à igreja. Não é nem uma igreja, nem em Campina Grande é essa igreja. Mas eu estava conversando com um pastor de uma determinada igreja. Veja bem o caso. Um irmão era casado e começou um caso extraconjugal com uma pessoa na mesma igreja. Deixou a mulher legítima e casou-se com essa pessoa. E a mulher abandonada, com um certo tempo, casou com outra pessoa da mesma igreja. E os dois casais estão lá, estão entendendo? Irmãos, Deus perdoa, perdoa, tem consequência? Tem. Mas dá perdão para eles? Há. Mas qual é o ponto aqui? Esse rapaz que cometeu o adultério, essa é a mágoa da esposa traída. Ela disse ao pastor que ele nunca procurou ela nem os filhos para pedir perdão. A gente comete pecado, e aqui às vezes a gente erra, sabe? Há pessoas que cometem pecado trágico, e sai da disciplina e nunca pede perdão a quem ele cometeu o pecado. Não vai acontecer mais aqui no MEDS. Você tem que se reparar. Você tem que ir até a pessoa que você pediu, magoou, afetou, e pedir perdão a ela. Você é crente. E se você deixar essas coisas, você adoece. É isso que Tiago está... Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério aqui. Né? É esse o ensinamento do nosso irmão Tiago.
Sabe? Aí ele continua ainda no verso 16, dizendo o seguinte, olha o verso 16. E se, o finalzinho, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ô irmãos, a oração daquele que é justificado por Deus, Tiago está dizendo, ela é poderosa. Ela é poderosa. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Interessante. A gente está vivendo um tempo, irmãos, tão desconectado de Deus, que a gente não crê mais nisso. A gente não crê mais nisso. Que a nossa oração tem poder. É ou não é? A gente não crê mais. Irmão, a gente tem que ser realista. A gente crê mais nisso? Crê não, irmãos. É trágico. Por exemplo, uma pessoa está acometida com um câncer. E muitas vezes no nosso coração a gente diz assim, eu vou orar, mas não tem jeito não. Não é isso que Tiago ensina. Olha para o verso 17. E ele vai buscar um exemplo, 17 e 18, lá no Antigo Testamento, de alguém que tinha, irmãos, vida com Deus, mas era uma pessoa comum como eu e como você. Olha o verso 17, o que ele diz. Ele vai buscar um exemplo, ele diz o seguinte, ele sempre faz isso, né? Ele pega exemplo de personagens bíblicos. Verso 17, ele diz, olha, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pare um pouquinho aqui. O que o autor está nos dizendo? Que Elias nunca pertenceu a uma classe especial de pessoas. O que é que o autor está dizendo aqui? Que Elias nunca foi um super-herói. Que Elias não era um super-crente. Que como eu e como você, Elias teve medo. Que como eu e como você, Elias, irmão, sentiu a pressão no recado de uma mulher. Que como eu e como você, Elias teve um momento de depressão na vida dele. Ele pediu para morrer. Ele pensou em desistir. É esses sentimentos que ele está tratando aqui. Elias era igual a mim e a você, de carne e osso. Não existia uma unção especial sobre a vida de Elias, de maneira alguma. Ele era um ser humano. Tiago está nos dizendo isso. Mas interessante, o feito extraordinário do profeta não decorreu da sua perfeição. Ele era homem como eu e como você, irmãos. Pedro era homem como nós. Quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro diz o seguinte, fique de pé, porque eu sou homem igual a você. Você está entendendo? Irmão, nós somos da mesma feitura deles. Não somos diferentes deles, nem eles eram diferentes de nós. O que é importante aqui é que o segredo da oração de Elias, o segredo da oração minha e sua, meu irmão, do sucesso, não está em nós, mas no Senhor. Parece que Tiago vai nos dizer o seguinte, o mesmo Deus que fecha os céus, é o mesmo Deus que cura um enfermo. E a igreja esqueceu isso. O mesmo Deus que fecha um céu, para que 3 anos e 6 meses fique sem chover, é o mesmo Deus que pode curar um canceroso. Ele não mudou. A gente está esquecendo dessas coisas, irmãos. A igreja está esquecendo dessas coisas. Há um comentarista que ele diz o seguinte, que antes de nós ensinarmos os nossos seminaristas a pregar, a gente deveria ensiná-los a orar. A orar. Isso é verdade. Oração quebranta coração. Oração quebranta coração. Quando você vê alguém estúpido, irmãos, não tem vida de oração. Quando você vê um crente orgulhoso, não é porque ele nasceu, não é porque é do feitio dele, porque ele foi criado assim, não. É porque falta oração na vida dele. Quando você vê um crente que passa com você com o nariz empinado, falta de oração. Não tem joelho no chão, não. Porque oração molda, oração humilha. Oração não tem holofote para oração. Oração é só você e Deus num quarto. Oração humilha. Quando você vê alguém de língua solta, falta oração. Porque oração traz testemunho. É a realidade, meu irmão. É isso aqui que Tiago está nos ensinando. Elias orou, mas como Elias orou? Elias orou com a Bíblia aberta, você sabia disso?
Elias orou baseado numa promessa. Aonde está essa promessa, pastor? Deuteronômio 28, 23 e 24. Deus disse o seguinte: se o povo dele fosse desobediente, ele faria com que a terra fosse igual ferro, e o céu igual bronze. Não ia cair chuva. E olha o que ele diz aqui, olha. 28 o que ali? Estou sem ver, 28. O triste da velhice é isso, Tiago divide. 28, 23. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. O próximo, por favor. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhe dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. Elias orou baseado nessa promessa aqui. Os irmãos estão me entendendo? Ele orou baseado nessa palavra aqui. Agora ele orou, irmão, com instância, com fervor. Elias colocou o coração dele naquela oração. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quando você estiver orando a Deus, abra numa promessa e lembre a Deus, diz: Senhor, isso é para mim, eu creio, Senhor, faz isso na minha vida. Talvez seja hoje essa sua oração: muda meu caso. Senhor, Gálatas 5, o Senhor diz que eu devo ter o fruto do Espírito Santo, faz isso em mim. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? E não é com ninguém daqui, por favor me entenda. É muito triste você ver um crente mal educado. Irmãos, é contraproducente. Que palavra, não era para dizer só domingo. É contraproducente você ver um crente ignorante. É ou não é? Bruto. Não combina com a gente, irmãos. Combina não. Porque a Bíblia diz que o que está em você é o quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem sabe você precisa abrir hoje e dizer: Senhor, faz isso na minha vida. Né? A tua promessa, Senhor, é que eu teria o fruto do Espírito Santo. A tua vontade, Senhor, é que eu me santifique. Me ajuda a me santificar. Me ajuda a me santificar, Senhor. Que tal se nossa oração hoje à noite fosse essa? Me ajuda a ser uma mulher mais prudente, mais submissa, um marido mais amoroso com a minha esposa. Quem sabe não seja isso aqui. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos. A grande lição desse texto aqui, principalmente nesse verso 17 e 18, é que Tiago, nesses versos, ele diz que Deus ouviu Elias, mas ele nos deixa claro aqui também que Deus continua ouvindo todos nós, e nós devemos orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Curados. Um certo pastor disse uma coisa uma vez que me intrigou. Ele disse o seguinte: irmãos, jamais Deus vai enviar o Espírito Santo num grupo de pessoas que não tem alma. E é verdade. Irmão, seja sincero. Você acha que o Espírito Santo pode ser derramado sobre uma comunidade, e aqui não tem nada a ver com médicos, tá bom? Que não ame. Você acha que o Espírito Santo pode habitar numa pessoa que não respeita seu nome? Eu não acredito. Eu não acredito, irmãos. De maneira alguma. Gostaria muito de acreditar, mas eu não acredito. Eu não acredito que o Espírito Santo habita em alguém que é desonesto. Você pode morrer de acreditar, chamar ele de bênção, dar a paz do Senhor a ele. Eu não acredito. Você pode acreditar. Você acha que o Espírito Santo pode habitar numa pessoa que costumeiramente é mentiroso? Eu não acredito. Você acha que o Espírito Santo usa alguém, aqui por exemplo, que passou o dia vendo pornografia e vem louvar? Eu não acredito. Você acha que o Espírito Santo está de posse de alguém que vive em fornicação? Eu não acredito. Você pode acreditar. É problema seu. Três aplicações finais e a gente vai para casa. Saiba que Deus escuta o justo. E é dever da liderança, como também de todos nós,
orar um pelos outros. Segundo, acertemos nossas vidas com Deus. Hoje à noite, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui. Interessante, eu estava preparando esse texto ontem. E hoje, não por coincidência, o irmão Rumenig, quase todo ele me mandou uma mensagem. E hoje ele mandou exatamente esse texto para mim, 7h30 da manhã. Exatamente o texto que eu estava meditando. Tiago, capítulo 5, me parece que ele mandou do verso 14 ao 17, eu não lembro agora. Mas exatamente esse texto. Hoje é dia da igreja do Métis, para quem for, né? Acertar a sua vida com Deus. Como isso é importante. Você sair daqui confessando seus pecados. E com um propósito no coração: Senhor, eu não vou voltar mais a cometê-lo. É a segunda aplicação que eu gostaria de falar. Falei. Por que isso é importante? Porque se você tem comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com a pessoa que está aí do seu lado. Terceira e última aplicação. A gente não pode separar palavra de Deus de oração. Jamais. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais nós devemos orar. Nós devemos orar. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração.